Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Alessandra e hoje eu trouxe um tema bastante importante para a gente conversar. Vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo. Tem muita gente que tem bastante dificuldade nesse tema e hoje a gente vai desmistificar tudo sobre o texto dissertativo argumentativo. Pois bem, o texto dissertativo argumentativo normalmente é o pré-requisito nas questões discursivas de conhecimento geral ou muitas vezes específicos, que fazem parte das avaliações individuais que você faz aí na sua instituição, ok? E que também você pode vir a fazer em concursos e também em processos seletivos. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas de como que você faz esse tipo de texto, tá certo? Primeira dica, então, vamos no passo a passo. A primeira ideia é que este tipo de texto precisa ser elaborado em prosa. O que é prosa? É como se fosse uma conversa com o papel. Exatamente isso. Você vai conversar, vai fazer um relato sobre o texto base, sobre o tema que está aí para você fazer a escrita do seu texto, ok? Não esqueça de dividir bem os parágrafos. Cada parágrafo você vai trabalhar um assunto a qual o tema que está ali vinculado para você fazer o seu trabalho, certo? Então é importante fazer esses parágrafos bem divididos por assunto. Objetividade, seja o mais objetivo possível. Isso é extremamente importante. Não enrole se você não sabe muito do assunto. Leia e releia várias vezes o texto base. Pense, reflita e sintetize as ideias as quais estão ali dispostas para você fazer o seu relato, ok? Quanto mais claro, melhor a apresentação das suas ideias. A realidade é tema frequente, constante nesses escritos aí. Então, fique atento que geralmente vão vir temas, principalmente se você está fazendo um concurso público, se você vai prestar uma prova específica de um determinado conteúdo e há essa possibilidade de fazer em temas. A realidade é tema constante em seus escritos. Então, fique ligado em ter esse conhecimento amplo das coisas do mundo, porque normalmente você vai fazer aí um enredo sobre a temática, principalmente se nós estamos falando em questões de conhecimentos gerais, você vai ter que dissertar, né? Pensar nas várias possibilidades em que essa sua temática ela se enquadra nas questões da nossa realidade, né? Das questões sociais. Também você pode usar sim linhas temporais para organizar as tuas ideias. Se você consegue fazer essa concepção, trazer alguns relatos do passado, de como era a observação deste tema que você está escrevendo, a realidade hoje do presente, você também pode instigar algo para o futuro, algo que pode ser mencionado, algo que pode ser refletido no futuro também. Então, trabalhar nessa linha temporal é bastante legal para organizar as tuas ideias. Ainda, enfatize descrições, ok? Detalhes acerca do assunto. Então, veja o que é importante ser mencionado, trabalhe esses detalhes, deixe as palavras bem focadas, bem direcionadas com relação a isso que você está escrevendo. Lembrando, então, que o texto dissertativo, o argumentativo, precisa trabalhar alguns conceitos bastante elaborados. Você vai falar com propriedade, você tem que demonstrar que você conhece de fato do assunto. Nesse tipo de redação, você deverá defender o quê? Uma tese, ok? A tese nada mais é do que a sua opinião acerca do tema que está sendo tratado, a qual você vai dissertar. Aí eu vou trazer algumas dicas sobre esse tema, sobre a sua opinião, ok? Normalmente essa tese, ela vai trazer assuntos de ordem social, ou de ordem científica, ou de ordem cultural e ainda política. Então, vai trazer um conceito bastante amplo, muitas das vezes, as quais você tem que identificar no texto de que maneira que você vai se organizar para a escrita do teu trabalho. Dentro dessa linha, ela vai estar apoiada em argumentos consistentes. Se for numa ordem social, você vai ter que trabalhar alguns argumentos aí que sejam de fato importantes a serem mencionados, no mesmo viés cultural, político, científico e nas demais áreas.
Não esqueça de estruturar o teu texto, a parte escrita, certo? Sempre de forma coerente, coesa. Lembrando que a estrutura da redação é um conjunto de fatores, não é só o que você escreve no seu texto, mas como ela vai ser apresentada, a estética do teu texto, até a tua caligrafia, as tuas vírgulas, tudo isso faz parte, certo, da diagramação. Tudo isso é extremamente importante, é válido na observação do teu conhecimento acerca do texto. Deve ser redigido de acordo com a modalidade formal, ok? Da língua portuguesa. Então, cuidado na abreviação de palavras, não utilize gírias e outras formas expressivas que não sejam as mais corretas, ok? Então, fique ligado nisso. Deverá conter também, na estrutura dessa sua redação, uma proposta de intervenção social. Você vai propor algo que pode ser modificado, algo que precisa ser qualificado, algo que mereça uma atenção de verdade na sociedade, certo? Tentando desmistificar, acabar de algum modo, né, algum problema que existe dentro da sociedade, né? Respeitando sempre os direitos humanos. Cuidado, muito cuidado quando você for fazer essa proposta de intervenção e apontar alguns dedos por aí. Cuidado, né? Porque hoje vivemos numa sociedade bastante diversa e temos que buscar sempre respeitar a relação dos direitos humanos. Na estrutura do texto dissertativo argumentativo, então você vai apresentar a sua tese acerca do tema que está sendo tratado, certo? Ou seja, a ideia que você vai defender no seu texto. Vai desenvolver uma justificativa, precisa justificar o porquê está sendo relatado sobre esse texto, quais os motivos que você vai defender, que você vai descrever sobre o assunto, ok? E não esqueça que toda estrutura de texto também tem conclusão. Ok? A conclusão nada mais é do que o desfecho daquilo que você se motivou a escrever, ok? Não esqueça disso. Depois, dentro dessas estratégias argumentativas na estrutura do teu texto, você vai discutir um problema, certo? A qual você vai trazer, então, esses vários argumentos. O que a gente pode trazer enquanto recurso de estratégia argumentativa? Você pode trabalhar alguns exemplos, ok? Dados estatísticos que às vezes estão no texto da estrutura e você pode trazer citando eles, ok? Se você tem conhecimento da realidade de algumas pesquisas, certo? Que às vezes o texto base não traz, mas você tem propriedade para falar, você pode argumentar falando sobre algumas pesquisas de ordem nacional, de ordem mundial, fatos que realmente foram comprovados e que as pessoas têm de fato conhecimento, depoimentos, assuntos especializados acerca do tema que você está desenvolvendo, alusões históricas, né, como a gente falou na relação de uma criação de linha temporal, comparação de fatos, de ideias, pensar algumas épocas, lugares distintos. Tudo isso pode trazer como estratégia na hora que você tiver que argumentar sobre a importância do teu tema, sobre aquilo que você está defendendo e acredita ser coerente. Então, vamos à estética do texto dissertativo argumentativo. Então, fique bastante atento, dê uma olhada geral na sua folha, no espaço que você tem para fazer a tua redação e já verifique a quantidade de linhas permitidas para você expressar as ideias que você aí está reservando para colocar no papel. Então, nesse modelo que eu estou trazendo para vocês, tem 15 linhas. Então, você vai ter que se organizar dentro dessas 15 linhas. Não passe as 15 linhas, ok? Isso é bastante importante. Então, dentro dessas 15 linhas, você tem que se organizar e escrever o quê? A tese sobre o tema, ok? Vai ter que ser apresentado a tese sobre o tema dentro dessas 15 linhas, certo? Os argumentos que vão sustentar a tua tese, ok? E também a sua proposta de intervenção. Lembrando que a proposta de intervenção, a gente tem que tomar cuidado para respeitar sempre os direitos humanos, os valores sociais, a relação da diversidade, ok? Então, esses são os 3 argumentos que precisam aparecer no teu texto dissertativo argumentativo. Ainda um pouco mais sobre essa estrutura, sobre essa estética, ok?
Eu observei que eu tenho aqui 15 linhas, então você pode utilizar, dividir por cada parágrafo, cada um dos assuntos mencionados anteriormente. Então, você pode se organizar que cada parágrafo vai ter uma consonância de 4 linhas cada um, de 5 linhas cada um deles, fechando as 15. Não tem obrigatoriedade de fechar todas as linhas, mas que tem uma consonância. Não vai fazer um parágrafo com 3 linhas, outro com 5 linhas e outro com 7 linhas. Não fica esteticamente agradável. Então, até isso é extremamente importante. Vejam que os grifos que eu fiz em azul, eles marcam um começo para cada um dos parágrafos. Tente deixar todos eles muito parecidos, né? Com o mesmo espaçamento. Escreva, gente, até o final de cada linha. Não deixem espaços, bem como eu coloquei no exemplo aqui para vocês. E isso também serve para quando você continuar escrevendo o seu texto dentro do parágrafo. Encoste a sua caligrafia de margem a margem. Isso é extremamente importante, ok? Tanto no final quanto no início. E não esqueça, quando há uma pontuação, não faça para fora da margem, tem que estar na margem. Cuidem a separação de sílabas. O grifo de separação também tem que estar dentro do espaço demarcado, ok? Atenção! Veja se há espaço para desenvolver o título do teu trabalho. Se não houver espaço, então não formule título. O modelo que eu estou mostrando para vocês não tem espaço de título, ou seja, você já vai iniciar automaticamente na tese, ok? Da tua dissertação argumentativa. Então, não tem espaço de título. Está até numerado, número 1, você já vai começar o primeiro parágrafo ali com o assunto. Então, o modelo do nosso exemplo não atribui título. Pode ser que venham outros modelos, você vai fazer um concurso público, vai fazer uma prova aí de vestibular, vai fazer algum outro tipo de atividade que seja dissertativa argumentativa, leia bem o enunciado da questão e se atente à estrutura, o espaço que você tem para desenvolver o teu texto, ok? Isso é bastante importante também. Leia o comando das questões 1000 vezes, se necessário, para que o assunto fique bem claro, que você consiga escrever bem. Não pule linhas para fazer o novo parágrafo, ok? A gente já tem pouco espaço aqui no exemplo que eu estou mostrando para você. Então, não pule as linhas. Quando você for trocar o assunto, faça um novo parágrafo. Ponto final, novo parágrafo, ok? E procure, gente, sempre escrever em terceira pessoa. Por mais que o texto peça sua opinião acerca de algo, busque escrever sempre em terceira pessoa. O texto fica muito mais rico, certo? Contempla um público muito maior e vai mostrar as características do viés social. Isso é bem bacana também, ok? Dentro das competências do texto dissertativo argumentativo, existem algumas modalidades às quais o professor que está corrigindo o teu trabalho vai prestar a atenção. Então, não é somente você colocar a vírgula no lugar adequado, entender se a frase está começando no feminino para continuar assim, se está no plural, continuar no plural, utilizar a pontuação adequada para mudar para o singular e assim por diante. Tem algumas categorias que eu gostaria de ver com vocês. A primeira é se você demonstra domínio na modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso significa? Não utilizem gírias, não coloquem abreviações ou a utilização de outros jargões. Isso empobrece e você vai perdendo pontos na tua atividade, no teu texto. Então, muito cuidado. Às vezes a gente tem vícios, né, de utilizar aí os programas de redes sociais, a gente vai abreviando. Então, muito cuidado, porque tudo aquilo que a gente escreve, que a gente argumenta, que a gente desenvolve, é documento. Então, faça assim, bem bonito mesmo. Na segunda e terceira competência, compreender a proposta da redação. Então, leia várias vezes, se necessário, ok? Para que não haja essa relação de ter um pedido de escrita e você vá desenvolver lá para outro lado, certo? Cuide para que tenha coerência e coesão textual. Aplique conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o teu tema, dentro dos limites estruturais do texto proposto. Então, fique atento a isso, porque vai ter algumas dicas de como que você tem que organizar o teu texto, certo? Selecione, relacione, organize, interprete todas as informações, ok? Os fatos e as opiniões que vão trazer, então, o texto como base, ok? E aí você vai desenvolver a defesa do teu ponto de vista.
A dica que eu, mais uma vez, eu menciono, escreva sempre em terceira pessoa. Nesse momento aí, vai ser verificado se você de fato sabe escrever de forma interdisciplinar, se você consegue utilizar do tema que está sendo proposto nas várias esferas sociais. Isso é bacana você conseguir fazer essa analogia, né? Ou seja, se consegue observar a importância deste tema nas mais áreas do conhecimento, nas mais variadas áreas do conhecimento. Isso é bem legal e é importante que você consiga, né, observar a importância do tema dentro da sociedade. Depois, se você demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção dos teus argumentos. Então, o que eu digo como dica para você aqui, né? Não seja brando nesse momento, realmente se posicione na defesa do teu ponto de vista, né? Escreva de fato com poder o teu texto, se empodere para escrever, isso é bastante importante. Então, não esqueça de argumentar, de falar o que é importante, justificar a importância disso que você está apresentando, e mais uma vez, sempre em terceira pessoa, ok? Então, também procure utilizar sinônimos, para que não fique repetidas as palavras o tempo todo nos mesmos parágrafos. Então, né, como que a gente vai saber utilizar o sinônimo? Tem que ler bastante, você pode consultar material, dependendo da proposta do texto que você está fazendo. Então, isso é bastante importante, né? E não esqueçam, mais uma vez, de sempre respeitar os direitos humanos quando a gente está escrevendo esse tipo de documento. Então, a avaliação do texto, como que você vai ser avaliado? Anteriormente, nós falamos das categorias, né? Do que você precisa apresentar para o teu texto ficar bem legal e bem escrito. E agora, como que você é avaliado? Então, o tema que você vai estar desenvolvendo, que vai aparecer ali no teu primeiro parágrafo, geralmente é proposto ou pelo professor ou por quem desenvolveu o documento, desenvolveu a prova, quem está te avaliando, certo? Então, não vai ser nada do além, sempre vai ter um tema específico ou de conhecimentos gerais como proposta para o desenvolvimento da tua redação. Num segundo momento, vai ser a exposição da tese. Isso, se a gente for colocar numa nota, valendo 10 a tua atividade, vai valer a exposição da tese entre 10% e 20% de todo o teu texto. Então, olha que importante essa primeira e essa segunda etapa, ok? Num terceiro, vejam a importância que os argumentos têm no texto dissertativo argumentativo. Para o professor corrigir, ou o avaliador que vai estar, né, fazendo a leitura do teu trabalho, do teu texto, os argumentos, eles vão valer numa média de 60% a 80% do teu texto. Então, é aí que você vai se posicionar, é aí que você vai defender o ponto de vista, o teu ponto de vista. Então, olha que importante a parte argumentativa, a justificativa. Você vai colocar os porquês, né, da importância disso que você está escrevendo. E, por fim, a proposta de intervenção, mais uma vez respeitando os direitos humanos. Ele vai ter uma visibilidade de 10% a 20% na totalidade da nota da avaliação. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, é super legal, e o que nos leva ao êxito é a prática. Então, façam, prestem atenção nas estruturas, leiam sempre com bastante calma, que tudo sempre vai dar certo. Então, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo aí, compartilhem com os colegas, estudem, revejam 1000 vezes se preciso. Um beijo grande, tchau, tchau.